pastor Rodrigo Alex, que vai estar ministrando a palavra do Senhor esta noite. Sei que o Senhor tem ainda algo grande para falar conosco, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, é com muito amor e carinho que eu desejo saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor. Por gentileza, você que tem a sua Bíblia em mãos, pegue ela e abra ela, ou se for em algum aplicativo, ligue no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo de número 25. Relato de Mateus, capítulo 25. Localize a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Quantos aqui nessa noite podem glorificar ao nome desse Deus que é o Todo-Poderoso, irmãos? Está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram. Ou quem sabe, na sua versão e tradução um pouco mais atual, vai dizer: cochilaram. Todas e adormeceram. Versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor a dizer: aí vem o noivo. E saíram ao encontro. Meus amados, antes de retornar a esta palavra, que eu tenho certeza que os céus reservou para nós, nesta terça-feira profética, eu preciso mensurar minha gratidão a Deus, o Todo-Poderoso, pelo privilégio e pela responsabilidade que Ele me confia em uma vez mais poder anunciar a sua palavra e principalmente cultuar ao seu nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu também preciso aqui apresentar minha gratidão a Deus pela vida deste lindo casal de amigos que os céus me presenteou, que é o nosso digníssimo pastor Daniel e a nossa digníssima pastora Juliana. Eu quero glorificar, louvar e bendizer a Deus pela vida de vocês. Sabe que vos amo em Cristo e eu tenho certeza que tem notícia boa vindo aí. Quem crê, diga glória a Deus. Deus abençoe também ao meu amigo pastor César, a quem eu tenho um carinho, um apreço muito grande, e já cumprimentei ele ali agora há pouco. Meus queridos, quantos ouvidos estão na dispensação de uma palavra de Deus? Quando eu recebi esse tão doce convite, logo fui informado do assunto, da proposta e do trabalho que os irmãos estão a desenvolver no dia de hoje. Precisamos saber definitivamente que Ele vem, e realmente deve ser uma motivação em nosso coração, em nossa espécie sanguínea, a ideia da vinda do nosso Senhor
e também Salvador Jesus Cristo. E ao pensar em um cenário bíblico, logo me veio à memória o relato evangelístico sinótico de Mateus, capítulo 25. E é bom lembrar que este capítulo 25 do relato de Mateus é considerado o apocalipse do relato de Mateus. Porque quando lemos o relato de Mateus capítulo 25 e observamos o seu cenário, e também quando nós retrocedemos um pouco mais no seu contexto, no relato do capítulo 24 de Mateus, Jesus ele está preparando, alertando, educando, conscientizando o colegiado apostólico e todo o público que de alguma forma tinha acesso e se aproximava às instruções da eternidade que Jesus aplicava aqui na terra. É no relato de Mateus capítulo 24 que Jesus ele vai pré-anunciar alguns acontecimentos caóticos que já estavam acontecendo e que estariam por vir. No capítulo 24 é quando Jesus vai lembrar a todos os tais que estavam próximos dele, que por causa da iniquidade de muitos o amor se esfriaria. Parece que vejo Jesus já nos atualizando de tudo e para tudo. Por quê? Interessante é lembrar que os dias odiernos, os nossos dias, nós estamos vivenciando o superaquecimento, porque a camada de ozônio está danificada, superaquecimento. Em contrapartida, um superesfriamento do amor. Enquanto o calor aquece, o amor diminui e se esfria. Olha que paradoxo interessante. E sequenciando a instrução de Jesus ainda no capítulo 24, Jesus fala de uma forma caótica, a lembrar que nós passaríamos a contemplar epidemias, pandemias, pragas, pestes, doenças, enfermidades, mas tudo isso ainda não seria o final. Iríamos também contemplar povos contra povos, nações contra nações, filhos se rebelando contra os teus pais e os teus pais se rebelando contra os teus filhos. Então Jesus, de uma forma escatológica, no capítulo 24, está prevenindo e projetando o seu povo em um alerta caótico para assuntos pesados e gritantes que estariam por vir. E é quando nós assumimos agora a proposta do capítulo 25 do relato de Mateus. Versículo 1, Jesus vai dizer assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do seu noivo. É aqui no capítulo 25 que eu enxergo Jesus apresentando ferramentas de preparação para a igreja que está esperando a vinda do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Porque a verdade é uma só, pastora Juliana. Não adianta termos a motivação somente da vinda do Senhor e não nos preocuparmos com a preparação para a vinda do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. E quem veio para o culto, diga glória a Deus. E aqui no cenário do capítulo 25, evangelístico de Mateus, senhores e senhoras, é que Jesus vai desencadear preparações para a vinda do nosso Senhor. Observa o versículo 1, quando ele diz assim, então, este vocábulo então, no seu idioma grego, dá a ideia de sugerir uma atenção dupla. Jesus estava sugerindo que naquele momento da fala, do capítulo 25, todos aqueles que estavam próximos a ele, deveriam redobrar a sua atenção.
deveriam ofertar a sua atenção de uma forma maior e melhor para a instrução que ele daria aqui no capítulo 25. E agora Jesus vai dizer que não é, mas se assemelha o reino dos céus a um casamento. Logo precisamos respeitar que neste momento Jesus está a se sujeitar à cultura judaizante daquela época, até porque Jesus era judeu. E o casamento naquela época, pastor César, ele era dividido em 4 estágios. Primeiro era o noivado, segundo era o intervalo, terceiro era a procissão e quarto e último estágio era as bodas, o casamento. O primeiro estágio era o encontro, o contrato, o vínculo criado entre aquele homem e a mulher, o noivo e a noiva que iria se casar futuramente. Após isso vinha o intervalo, onde o noivo iria presentear o pai da noiva com um presente, um prêmio chamado dote. E o terceiro estágio é o sugerido na preparação do relato evangelístico de Mateus capítulo 25. É o cortejo da celebração, é a procissão que conduziria até a festa das bodas, que é o casamento, é a consumação, é o apogeu do casamento. E Jesus agora vai encaixando no cenário da sua narração alguns personagens. Ele vai dizer que existem 10 mulheres, 10 virgens, e todas elas tinham lâmpada ou lamparina, e o dever, a função, a responsabilidade era aguardar a vinda do noivo, no período do terceiro estágio do casamento naquela época do mundo antigo, que era o cortejo da celebração, a procissão, a ir até as bodas, que era a festa. E aqui Jesus começa a nos permitir a aprender com esta preparação. Olha que interessante, todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpada e azeite até então, todas elas tinham a mesma responsabilidade, que era aguardar o noivo. E todas elas cometeram o mesmo erro, que foi dormir, cochilar. Se todas elas eram virgens, todas elas tinham princípios, tinham a formação, tinham a sua intelectualidade, a sua educação, porque todas se preservaram e tornaram-se virgens. Segundo, todas tinham a mesma ferramenta de trabalho. Todas tinham lâmpada e até então azeite, combustível para acender a lamparina. Todas elas tinham a mesma ferramenta de trabalho. E se você perguntasse para cada uma das 10 que ali estavam, todas carregavam a mesma responsabilidade. E qual era? Aguardar o noivo. Se você perguntasse para a primeira, o que você está fazendo aqui? Ele ia dizer, aguardando o noivo. E você, 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 aguardando o noivo. Todas elas estavam aguardando o noivo, ó querida igreja. Com amor, respeito e carinho, dá uma olhada profética para o lado e diga bem assim: você está aguardando o noivo? Oh glória! Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos observar que no mínimo havia 4 igualdades dentro do grupo, indifere de quem era prudente e quem era louca. Se você observasse de longe, rotulasse, fizesse uma análise, uma investigação e uma reportagem, no mínimo você identificar que todas elas tinham o mesmo princípio,
as mesmas ferramentas de trabalho e tinham a mesma responsabilidade, ou seja, não havia diferencial até então de um grupo para o outro. Nós podemos também observar e aplicar isso para os nossos dias atuais. Possa ser que até então no nosso meio não haja diferença nenhuma entre o grupo daqueles que são prudentes e imprudentes. Não haja diferença nenhuma de quem é sensato e insensato. Quem observar vai dizer, é todo mundo igual. Tem todo mundo a mesma qualidade, o mesmo potencial, a mesma característica. Até então. E por que é que elas deveriam ter lâmpadas? Sendo que na maioria das vezes, e na normalidade, o ritual da procissão, da celebração, do cortejo, até as bodas, era durante o dia, e não à noite. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse que é melhor andar durante o dia, e não na escuridão da noite. Porque fica melhor para observar e contemplar a rota e o caminho a ser seguido. E quem veio para esta noite, diga glória a Deus, irmão. As lâmpadas serviam para iluminar as ruas estreitas daquela época, no mundo antigo. Geograficamente, as ruas eram estreitas. E quando escurecia, todo mundo ficava apertado, próximo um do outro. Então a lâmpada tinha também a finalidade de acender o caminho, a rota, o acesso, pastora. E olha que interessante. A lâmpada deveria ser erguida na altura do rosto, e não carregada aqui embaixo. Eu disse aos senhores e às senhoras que a lamparina, a lâmpada, deveria ser erguida no rosto, e não aqui embaixo, porque uma deveria saber quem era a outra, uma deveria enxergar o rosto da outra, porque é só no caminho estreito que a gente sabe quem é quem. Oh glória, só ouvi um aleluia ali atrás, irmão. É só na rota estreita, é só no caminho estreito, é só na rua estreita que a gente consegue observar quem é quem. Caminho largo não precisa de iluminação, porque todo mundo passa. Agora, rota estreita, caminho estreito, dificuldade e aperto é só para quem acende a lâmpada, ergue na altura do rosto e não tem vergonha de declarar que está aguardando a vinda do noivo. Levante a mão direita ao céu. Oh glória! Você que não tem vergonha de erguer a sua lâmpada e anunciar que você se decidiu em Cristo. Você que não tem vergonha de apregoar essa mensagem, de entoar louvores ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O caminho é estreito, a rota é estreito, é apertado, mas ergue a tua lâmpada e acende ela, porque é só na jornada estreita que Deus sabe quem é quem. Oh glória, acende, 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 acende. Oh glória, oh glória, é tempo de erguer a nossa lamparina, a nossa lâmpada e acender a nossa rota e o nosso caminho. Todas tinham lâmpada até então, todas tinham a mesma ferramenta de trabalho até então, todas tinham a mesma responsabilidade até então, e todas tinham o mesmo princípio até então. Elas estão aguardando o noivo, elas estão aguardando olha que interessante.
A Bíblia vai dizer, aqui no verso de número 5, pontuando o erro de todas elas. Não pontua o erro das loucas, pontua o erro de todas elas. Todas elas dormiram, é o grupo, é a totalidade. As 10 que tinham a mesma responsabilidade são as 10 que cometeram o mesmo erro. E no versículo 6 surge no cenário um anônimo, que vai dar o brado, o grito, que vai dar origem ao que salvou ambos os grupos. Olha que lição fantástica nós podemos aprender aqui com o grito do versículo 6. As que tinham azeite, as que não tinham azeite, foram salvas por ele. Até as que tinham azeite no reservatório, se ele não as acordasse, elas também não conseguiriam seguir a procissão e concluir o casamento. Então a salvação delas não estava no azeite, porque elas dormiram. A salvação delas estava no grito misericordioso de um anônimo que disse: ai, aí vem o noivo. Ai, se não é a misericórdia do Senhor. Só 2 ali deu glória. Ai, se não é a misericórdia do Senhor. Ai, se não é a graça do Senhor. Ai, se não é a benevolência do nosso Deus. Todas dormiram, as que tinham azeite, as que não tinham, as que tinham inteligência, as que não tinham, as que tinham prudência, as que não tinham, todas elas cochilaram, todas elas dormiram. Aquele homem que deu o grito poderia muito bem observar e dizer: vou deixar as 10 padecer, vou deixar as 10 perder o casamento. Mas as que tinham azeite e as que não tinham foram salvas pelo grito da misericórdia. Não é o que eu tenho, é o que Ele é. Não é o que eu faço, é o que Ele é. Não é o que eu posso, é o que Ele opera. Só levante as 2 mãos para adorar. Quem já foi tocado pela virtude da graça, quem já foi favorecido de alguma forma, quem já foi abraçado em alguma bondade pela parte do Senhor, ainda que você tinha ferramenta, tinha competência, tinha capacidade, o Senhor pela misericórdia te alertou: eu estou vindo, eu estou vindo, eu estou vindo, eu estou vindo aí. Adore, adore, adore a esse Deus. Oh glória. Obrigado, meu Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Senhor, pelo teu carinho. Obrigado, meu Senhor, pelo teu abraço. Oh glória. Oh glória. Tendo reservatório ou não, quem salvou foi o anônimo que disse: o noivo está vindo aí. Só repito uma vez: tendo reservatório ou não, tendo ferramenta polida ou não, foi alguém que disse: o noivo está vindo aí. A motivação existe, mas a preparação é necessária. Nós podemos aprender com essas 10 mulheres que tinham princípios, ferramentas, responsabilidades e que cometeram o mesmo erro. Ou seja, nós todos vamos errar. Vírgula! Mas a questão é, como nós vamos estar quando acordarmos do nosso erro? Só a pastora ali deu glória, irmão. Errar nós vamos. A epístola joanina diz que todos nós pecamos e erramos. Só que a questão é como eu desperto, como eu levanto, como eu ergo do meu sono, do meu cochilo. Melhor ou pior? Melhor ou do mesmo jeito? Oh glória! Oh glória!
Oh glória. A questão não é o cair e o dormir. A questão é como eu me levanto do meu sono e da minha queda. As 5 prudentes agora, ao levantar e despertar com um grito misericordioso de um anônimo que entra no cenário textual e que a salva também indiferente do azeite, é que na sequência do despertar e do acordar delas, elas tinham um reservatório. Elas tinham uma preparação. Elas tinham um agendamento diferenciado. Com amor e carinho, uma vez mais, diga a essa linda pessoa que está cultuando com você e também está guardando o noivo do seu lado, diga bem assim: e se você, diga assim, e se você precisar levantar agora, pela misericórdia, como é que está o reservatório? Oh glória, oh glória, oh glória. Quer adorar, adora. Eu sinto a fragrância do eterno aqui. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus se manifestar. Deixa Deus operar. A misericórdia dele paira todos os dias, até porque o texto profético diz que ela é a causa de nós não sermos consumados, dizimados e destruídos. O alerta que não nos deixou permitir continuar dormindo da misericórdia nos acordou dizendo: ele vem. Mas na hora que nós se levantarmos, como é que nós estaremos? Como está o meu e o seu reservatório? Oh glória! Ao despertar ambos os grupos, senhores e senhoras, a matemática rápida vem à memória daquelas que não tinham reservatório. E logo elas procuram um caminho mais prático e fácil. Me empresta! Me arruma um bocadinho aí! Me arruma um pouquinho, me arruma! E as 5 prudentes logo respondem: não. Nós devemos tomar muito cuidado, porque as imprudentes pediram o azeite das prudentes. E aquelas que eram imprudentes e pediram o azeite das prudentes, logo sabiam que se as prudentes servissem elas, elas também ficariam sem, automaticamente prejudicariam a rota delas. Tem quem não trabalha e não deixa os outros trabalhar, né, irmão? Vocês estão aí? Tem quem não busca e não deixa os outros buscarem, né? Tem quem não vai e não deixa os outros irem. Tem quem não adora e não deixa a gente adorar. Tem quem não glorifica e não deixa a gente glorificar. Tem quem não chora e não deixa a gente chorar. Tem quem não consagra e não deixa a gente consagrar. Tem coisas que não dá para emprestar. E na Bíblia a gente assiste algumas coisas sendo emprestadas. Por exemplo, segundo o livro dos Reis, o profeta por nome de Eliseu entra no cenário no 6º capítulo. O moço derruba o machado. E ele grita: ai meu Senhor! Porque o machado era emprestado. Em um dos maiores milagres de multiplicação, todos os evangelhos relatam ele. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos emprestados da marmita, da bolsa de um menino, ergue ao céu, dá graça e reparte, emprestado a matéria-prima. Mas aqui na hora do azeite não dá para emprestar. Oh glória! Tem coisas que não dá para emprestar. Salvação não se empresta. Salvação não dá para repartir.
Tem coisa que é rápido, né? Você espirra, por exemplo, e a gripe passa automaticamente, né? Tanto é que a gente está vivendo aí essa crise mundial por causa da pandemia. Deu um espirro, né? Você nunca ficou tão preocupado com espirro como você está hoje. Não é? Alguém espirrou-se até? Misericórdia. Agora a salvação não dá para emprestar. Cuida da sua que eu cuido da minha. Zela pela sua que eu zelo pela minha. Guarde a tua coroa, para que ninguém roube aquilo que eu te dei. Oh glória, oh glória. A gente já está caminhando para o final. Salvação não dá para emprestar. E a Bíblia vai dizer que elas foram comprar azeite. E a procissão, a celebração, o cortejo das bodas dá seguimento. Porque ainda que a rota seja estreita, o caminho seja apertado, quem tem reservatório de azeite vai continuar iluminando o caminho estreito. Só repito uma vez. A procissão não vai parar, o cortejo de encontro a ele não vai parar, porque ainda que um grupo não tem reservatório, o grupo que tem vai se levantar, a rota é estreita, o caminho é estreito, a jornada é apertada, mas vai continuar erguendo a sua lâmpada, acendendo o seu rosto e dando continuidade na sua jornada. Levante as suas mãos aos céus, ó igreja Mahanaim. Permita-me liberar uma palavra debaixo de uma atmosfera profética. O seu cortejo, a sua procissão de encontro a ele não vai parar. Continua se preparando, porque ele vem. Receba virtude, sabedoria, graça, ânimo para acender a sua lâmpada e dar continuidade na sua jornada. Creia, creia, creia. Você não vai parar, não vai. Você não vai parar, não vai. Pela fé a lamparina está acendendo, pela fé a lâmpada está acendendo, pela fé esse reservatório vai continuar, pela fé você vai continuar a procissão de encontro ao casamento dos casamentos. Oh glória! Oh glória! Creia, creia, creia! Estavam dormindo, senhores e senhoras. O grito misericordioso vem. O anônimo diz: aí vem o noivo. Todas acordaram. Quem tem reservatório, acende. E segue a procissão, segue o caminho, segue a rota do cortejo. Quem não tem, pede para quem tem. E quem tem sabe que salvação não se empresta. Elas acendem, a rota é estreita, o caminho é estreito, mas elas seguem. Não para. Elas compram azeite. A procissão segue. E olha que interessante neste cenário. É mencionado as virgens, que faziam parte do ritual de preparação da festa e da celebração. É mencionado o nome do noivo, mas não é mencionado o nome da noiva. Quem está aí ainda, diga glória a Deus, irmão. Olha que interessante, pastora. E eu sei que você já pregou essa mensagem umas 1223 vezes, mais ou menos. Pastor César, umas 952. Mas olha que interessante. E é a personagem principal abaixo do noivo. Tem o cortejo de celebração, ritual. Tem o noivo, mas cadê a noiva?
dá uma olhadinha carinhosa para o lado e diz assim: cadê a noiva? Esta noiva só vai aparecer no relato de Apocalipse capítulo 19. Porque só vai se tornar a noiva quem se preparar para ser a noiva. A proposta, a ideia, a sugestão de Cristo aqui no cenário textual é nos preparar para nos condicionar a ser a noiva. Antes de ser a noiva, você tem que fazer por merecer a ser a noiva. E aí o casamento vem em Apocalipse capítulo 19. É as bodas do Cordeiro. E não tem só as bodas, também tem a ceia do Cordeiro para você participar. Vou repetir, ninguém deu glória, né? Não tem só o casamento, mas tem a ceia com o Cordeiro. Estou terminando. Os irmãos conhecem o texto, é clássico. Elas compraram azeite e agora elas tentam um novo diálogo com o noivo, gritando para ter acesso ao quarto estágio do casamento, que é as bodas, o apogeu, a conclusão. E olha que interessante, quando ele está fora, na procissão ele é chamado de noivo, mas quando a porta fecha, ele é Senhor. Oh glória! Enquanto a porta está aberta, ele é misericordioso, ele está preparando o caminho, ele está dando uma oportunidade porque ele é noivo. Mas quando a porta fechar, vai se cumprir o Senhor da justiça. Oh glória! E não ficou só de fora as que foram comprar azeite, mas os vendedores de azeite também ficaram de fora. Quem está aí? Cuidado com essas visitas meio malucas que você faz aí atrás de azeite, que os vendedores de azeite vai ficar para fora também, porque o Senhor é Ele, o Senhor é Ele, o Senhor é Ele. Toma cuidado com essa compra de azeite estranha no nosso meio. A porta se fecha e o casamento é feito. Todas elas tinham princípios, todas elas tinham ferramentas, todas elas tinham a mesma responsabilidade, mas todas elas cometeram o mesmo erro. Há um grito de misericórdia, mas há a responsabilidade do reservatório. E que nesta noite você possa se preparar com o seu reservatório. Porque por mais que você caia, o principal é como você vai se levantar e como vai estar o seu reservatório para dar seguimento no seu caminho, na sua procissão. Se coloque de pé nessa noite. Oh glória! Feche os teus olhos no seu lugar, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Você que está em casa, acompanhando, hospedado carinhosamente, no seu lar, no seu trabalho, não sei qual horário você vai ter acesso a este culto, a esta palavra, mas que a essência dela possa te alcançar. Existe alguém aqui nessa noite que por obséquio está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor e pretende nessa noite se reconciliar? Tem alguém no nosso meio? Levante a sua mão. Existe alguém aqui? Que o doce Espírito Santo possa lhe convencer daquilo que é necessário para a sua alma. E a você que está assistindo esta mensagem objetiva e simples, eu gostaria de perguntar se tem alguém que está aí dentro do seu lar, deprimido, cansado, angustiado, triste, enfermo,
pensando em parar, desistir até mesmo da vida. Eu lhe convido a acordar com um grito misericordioso, quando alguém vai dizer: aí vem o noivo. A você se decidir uma vez mais e retornar a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poderoso para te curar, libertar, transformar, reavivar, preparar uma nova rota. O caminho é estreito, a jornada é apertada, mas a lâmpada que Ele lhe concedeu tem combustível suficiente para você iluminar o seu caminho. Oh glória! Vamos orar, igreja do Senhor. Clame comigo, a igreja, eu creio no poder da sua oração. Oh! Obrigado, meu Senhor, porque nós cremos que o Senhor vem, e venha mesmo, Senhor, buscar a sua noiva. Nos leve às bodas, Senhor, porque a tua palavra diz que não há lágrima terrena que o céu não possa enxugar. Oh, aleluia! Cuida da tua igreja, prepara a tua igreja, honra a tua igreja, dê ferramentas à tua igreja, dê reservatório à sua igreja, dê azeite à sua igreja, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Oh, vamos louvar o Senhor. Adore, adore. Oh glória. Do céu, santo é o teu nome. Oh glória. Teu reino busca. Eu creio, eu creio.